Fala galera, tudo certo com vocês? Vamos lá falar sobre a Enauta, uma das principais ações do setor de petróleo em termos de rentabilidade, comentar um pouquinho sobre os dados fundamentalistas, indicadores financeiros, comparar ela com Petrobras, PetroRio e também a Domo, tá certo? E a gente termina com a análise técnica. Se você quer saber mais sobre a Enauta, fica até o final. Muito bem, galera, começando aqui com o segmento de listagem e governança corporativa, né? Então o melhor dos mundos para a Enauta, novo mercado, 100% de tag along e um free float de aproximadamente 29%. Tá? Ela é uma importante operadora independente, tá? Depois da Queiroz Galvão ali surge a Enauta em 2015, se não me engano, tá? Uma operadora independente em águas profundas ao longo da costa brasileira. Grandes sócios majoritários aqui, basicamente dois, Quantum, fundo de investimento, e a própria QGEP, a antiga QGEP aqui, tá? Queiroz Galvão com 63, já a Quantum com 7, posição relevante da Quantum. Se você não manja da Enauta, tá? Ou melhor, é que nem eu, não manja muito sobre o segmento de extração de petróleo, tá? Aqui no RI tem dados sobre a produção, então Campo de Manati e o Campo de Atlanta, e exploração lá na Bacia de Santos, Bacia do Espírito Santo, Bacia Camamu, Almada, Bacia Sergipe, Alagoas, Bacia Ceará, tá? De Ceará, Bacia de Pará, Maranhão e Bacia de Foz no Amazonas, tá certo? Então, uma empresa que percorre ali a costa brasileira produzindo e explorando petróleo, tá? Lembrando que o petróleo sempre é atualizado aqui para vocês no Café com Traders, todo dia útil da nossa semana querida, muitas vezes com certo atraso, mas sempre eu entro ao vivo com vocês lá no chat, cornetando o mercado financeiro e falando de petróleo, tá? Pois bem, passado aqui a governança corporativa, a gente dá um pulinho no fluxo recente da empresa, então a gente pode perceber aqui que no dia 29 de maio, tá? Um bom volume financeiro, 40 milhões, tá? Sim, é ótimo, eu já considero a partir de 1 milha por dia interessante, nesse dia em específico foram 40, então é um fluxo acima da média negociada dos últimos 30 pregões. Vamos lá no gráfico, dar uma olhadinha nesse tal dia 29, tá? Quando a gente chega no gráfico, eu tenho que passar ele rapidinho aqui para o diário, tá? E nós temos uma bela lateralização, tanto em uma faixa de preço, tá? Como numa segunda faixa de preço. Já é característico pós primeira recuperada aqui da crise, lateralizar, expandir, lateralizar. Legal. Tá na hora de expansão? Tá na hora de expansão. Os alvos eu já vou falar para vocês, mas o tal dia 29, tá? É esse aqui. Deixa eu só conferir se eu não estou falando besteira. Exatamente dia 29. O tal dia 29 tá aqui, ó. Dia 29 de maio. Vou colocar uma linha para vocês. Pum. Tá. Esse dia foi o dia mais negociado e vocês podem perceber que a partir de então, tal faixa de preço, tal faixa de fechamento aqui foi suporte, continua sendo suporte. A faixa dos R$10 e eu tenho aqui 9,54 como ponto de suporte também. Pois bem, voltando agora para a parte fundamentalista, o que nós trazemos aqui? Bom, os resultados dos últimos trimestres e dos últimos anos. Então, o último TRI de 2020 veio positivo, tá? O petróleo conseguiu se recuperar a tempo, tá certo? E nos últimos 3, 4 anos, empresa superavitária. O problema é a Queiroz Galvão, que era uma empresa bagunçada, mas me parece que a Enauta ressurgiu das cinzas ali e vai muito bem desde 2016 para cá. Vou mostrar para vocês já a trajetória do lucro líquido, tá? Entrega uma boa margem, tá? Lucrativa e não está alavancada. Muito bem capitalizada a estrutura dela. Legal. Feito aqui tudo bonitinho, né? Passando agora para os indicadores fundamentalistas, o primeiro TRI já está computado, tá? Nós temos PL de 12 e aqui um preço sobre o valor patrimonial abaixo de 100%. Então, sim, por esse indicador, eu acho que chama atenção, tá descontada. E um belo dividend yield de 2018 para cá. Tá? Já vou trazer o histórico para vocês, 10,5% de dividend yield, tá? Um EV sobre EBITDA muito descontado de 1,57. Então é uma ação que chama atenção do setor, é a minha preferida para análise, estudo e trade, tá? Porque junta um pouco de indicador fundamentalista descontado com bons fundamentos e a análise técnica pós-crise, né? Ou durante a crise ali, um pouco amarrada, tá? Mas o pré-crise era muito boa da Enauta, né? Tinha ali um potencial muito grande de fazer algo que a Via Varejo fez, um movimento muito parecido, tá? ROI 7,7 e margem muito interessante de 20%, lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano,
te passo para o histórico de dividendos. Então, esse ano, 2020, ela pagou ali em abril R$ 1,14, 2019 foi cerca de R$ 1,90 e 2018 R$ 1,50. Ou seja, a partir de 2018, a coisa mudou em relação ao dividend yield, porque antes foi bem pequenininho, tá? Então é importante colocar para vocês, sempre observem o histórico de distribuição e caso esse histórico seja ali composto por dividendo e juros sobre capital próprio, maravilha. Se tiver bonificação, restituição de capital, é fato não relevante, não recorrente, tá? Então tome cuidado. E só um adendo aqui, há a possibilidade de tributação de dividendos. Então a gente vai ficar sempre esperto, né? Sempre atualizado. Aí, se o Paulo Guedes resolver tributar dividendos, a gente traz aqui no canal essa atualização, tá certo? Mas por enquanto aqui, consistência nesse dividendo e zero imposto. Bacana. Passado aqui para a lucratividade, então essa linha laranja é o lucro líquido. Desde o segundo TRI de 2016 vem muito bem, obrigado. Um setor que é cíclico, tá? Mas tem ficado acima da linha do zero, superavitário, que não acontece com a Domo, por exemplo. Então aqui é um bom ciclo. 2020 representou uma retração, mas não uma quebra desse ciclo de alta, só uma retração pequena, tá? Ainda mantém preços aqui, vamos dizer assim, lucro líquido dela ainda acima de 2017, 2016, tá certo? Coisa que muitas empresas na bolsa em 2020 viram seu resultado voltar ali uma década, tá? Voltar 6 anos, voltar 5 anos, tá? Em faixas inferiores. Bacana. Aqui o balanço patrimonial melhor dos mundos, né? Aquela escadinha decrescente, ótimo. Então o que ela tem para receber no curto e no longo é muito mais do que o dobro do que ela tem que pagar no curto e no longo. Maravilha aqui, nada a se discutir, redondinha, tá? Não está alavancada. E aí, ou seja, não é financiamento que bomba aquele ativo, tá? Então aqui nós temos os indicadores fundamentalistas sendo comparados com Petrobras, PetroRio e Domo, tá? Vamos lá. Dividend yield, ela leva tranquilamente aqui 10,40. PL, quem está mais contada, PetroRio. Preço sobre valor patrimonial é a Enauta e EV sobre EBIT é a Enauta, tá? Margem EBIT, quem leva melhor, PetroRio, gigante aqui, e margem líquida também. Então qualitativos aqui de margem, realmente a PetroRio é um destaque forte, tá? Dívida líquida sobre EBIT, quem está menos alavancada é a Enauta. Liquidez corrente, quem tem mais graninha ali também, tá? ROI, quem entrega mais é a Domo. Olha aqui, uma surpresa. Realmente uma surpresa aqui, tá? Não sei se está correto, mas caso não esteja, seria a PetroRio, tá? Então destaque aqui para o ROI é PetroRio. Crescimento agora, se você gosta de crescimento no setor, PetroRio sem dúvida nenhuma, aproveitou ali o leilão da Petrobras e adquiriu alguns ativos, e nós temos de lucro, o crescimento fica com a Enauta, só que eu não tenho os valores nem da PetroRio, nem da Petrobras. Acredito que a PetroRio vença aqui, tá? Então crescimento PetroRio, tá? Margem também fica com a PetroRio, preço, dividendo, tá? E não alavancagem, tá? Redondinha nas contas, Enauta. Então um grande destaque para as duas aí, Petrobras correndo por trás, sempre gigantesca Petrobras, né? Não preciso falar da Petro. Legal. Rentabilidade das ações, dinheiro no bolso agora, em 2 anos para cá, contando dividendos, quem leva a melhor de 2 anos para cá é a Prio, com 334%, tá? É a única que se destaca fortemente de 2 anos para cá. O resto, a mais próxima dela, é a Petrobras com 32%. Jogo de médio prazo, 5 anos, desde o nascimento aí da Enauta, aproximadamente, a Prio ainda leva melhor e muito bem, né? PetroRio 1936%, grande destaque, seguida ali de longe, tá? Pelo segundo colocado, que é a Enauta, 280. Jogo do holder, 10 anos, que nós temos aqui, uma disputa bem boa, 10 anos para cá. Vamos lá, colocar o mouse ali, nós temos a vencedora sendo a Bova11, eu estou comparando com Bova11 também. Então 10 anos para cá, realmente o setor de petróleo não foi o mais amigável. Então Bova11 é o melhor, com 39% de ganho, seguido por Petrobras, 36%. Tanto a Domo como a PetroRio estão negativas, abaixo aí do preço do IPO, e a Enauta tá chegando próximo do preço do IPO aí. Tá chegando, eu vou mostrar para vocês no gráfico já. Bom, vamos lá. Desculpem o barulho por atrás. Nós temos aqui a Enauta comparada com o S&P e com o Ibov.
muito parecido, então a Enauta cai 3%, quase 4%, 3,76%, julho 19 para julho 2020, tá? Enquanto ela cai 3,76%, o índice cai 5%, tá? E o S&P sobe 4,48%. Tá? Terminando com a análise técnica, vamos lá para o gráfico mensal primeiro, dar uma visão um pouquinho mais de longo prazo para vocês. Tá? Deixa eu tirar aqui esse carinha. Legal, o que eu tenho aqui? Então, ano passado ela vinha cumprindo uma espécie de movimento de inversão de tendência. Então ela estava aqui, ó, tentando vencer o IPO, certo? Está ali em 12,75, 12,55, tá? E fez aqui, até rompeu, só que aí veio a crise, crau, tá? Esse movimento a gente voltou aqui aos suportes de 5,34 que eu tenho aqui, esqueci de anotar, 4,24 e 5,24 ficaram muito próximos, tá? Essa era a precificação de suporte de 2013, 2014 aqui, tá? Então bem antigo, chegou a voltar, só que rapidamente se recuperou. Por quê? Os fundamentos são bons, tá? E o petróleo também conseguiu recuperar de maneira rápida, tá? Pois bem, quais eram os alvos que eu tinha ano passado, que eu compartilhava com vocês aqui? Esse de 6,89. Quando você pega aqui fundo, máxima, e coloca e projeta a partir desse fundinho, topo. Fundo, projeta para cá, topo. E agora está sendo projetado durante a crise. 12,24, eu tenho os pontos 12,55 e o IPO de 12,75. Então ali 12,75 realmente é onde eu acho que deve haver probleminha, e vocês podem ver aí pelo comportamento, né? A análise técnica não busca saber o porquê, mas sim como, né? Como o preço reagiu aqui, e aqui, tá? Deve ter uma reação vendedora nessa região do IPO, 12,75, 12,55. Tá? Depois eu tenho ali as violinadas em 13,8, depois lá em cima 14,19. Pois bem, esse é o longo prazo que eu imagino. Após ela completar esses 12,24, tá? Seria interessante lateralizar, pode ser lateralizar aqui no IPO, para depois a gente botar mais uma vez R$ 6,80, R$ 7,00 para cima. E aí, finalmente vencendo aqui a nossa resistência histórica, e quando e somente se utilizar essa faixa amarela aqui de cima para baixo, será suportão, e aí eu acho que a gente vai ter pela primeira vez no price action da empresa, da história, né, a utilização do IPO como suporte, e aí vamos mandar bala e começar a tendência, tá? Ótimo, passado agora então para o gráfico diário, você que está no curtíssimo prazo, eu acho interessante também, deixa eu dar um zoom para vocês. Muito bem, então aqui eu coloco os dois grandes alvos, um de Fibonacci aqui em 21,17 e também aqui 17,97, 17,75, e o mais próximo, que é o alvo 1 aqui, que vocês estão vendo, que é o IPO, já comentei no próprio gráfico mensal, tá? Aqui eu trago para vocês os outros pontos de suporte, 9,54, tá? E também aquela faixa de grande negociação, tá? Faz parte aqui dos 10 e 9,50 aproximadamente, fez resistência, 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 rompeu. Se vier, utilizaremos como suporte, tá? E aqui é grande região de entrave. A partir do momento que a gente conseguir fechar acima dos 13,26, 12,75 aqui e testá-lo de cima para baixo, para mim engata a tendência, porque eu não tenho nenhuma resistência aqui, ó. Só tenho ali alvos para cima, tá certo? Então me interessa vencer o IPO, testá-lo de cima para baixo, tá? E os pontos de suporte para uma segunda patada, se vier, tá? De venda na bolsa, por exemplo, 7,18, 5,34 já tocou, 4,24, 5,24. Então tá bem aqui, a ação tá descontada no momento atual, lateralizando, pegando um fôlego, tá? Para, na minha opinião, beijar o IPO. É o preço mais provável para o mês de julho e agosto. Certo, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, você acaba de chegar em mais um fim de vídeo aqui e tá me vendo tagarelar aqui sobre um outro conteúdo, tá? Eu vou utilizar essa parte final para convidá-los a visitarem a nossa descrição. Então eu dei uma organizada na descrição dos vídeos, ela praticamente virou uma mini escola aqui para você que quer se educar de graça. Então eu tenho dividido aqui entre e-books gratuitos, certo? Tutoriais e e-books para iniciantes, bem bacana. E na parte de baixo aqui eu tenho também os cursos, as aulas, online, tá? São aqui 6 aulas online gratuitas e ainda tem mais uma rebarba
de alguns relatórios, parceria com a Levante, também gratuitos. Então essa é a descrição nossa atual, está bem organizada, dá para consumir bastante, tá, de conteúdo gratuito, e eu espero que vocês gostem. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.